Queridos irmãos, bom dia a todos vocês. Por favor, confirmem aí se está tudo ok com áudio e vídeo. Estamos, mais uma vez, reunidos aqui dessa forma online, né? Mas para estudarmos juntos a palavra de Deus, estamos estudando sobre a igreja e vamos avançar hoje mais um ponto aí dentro do nosso estudo. Então, nós vamos iniciar com uma oração, pedindo ao Senhor a sua bênção, a sua graça, para que Ele nos capacite, né, para que possamos aprender da sua palavra e aprender sobre esse tema que é relacionado à igreja. Nós vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Ó Pai Celestial, Deus bendito e eterno, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra. Agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, saúde e a vida, pelos meios que dispomos. Agradecemos pelo teu cuidado, que provê não só o que é necessário para o sustento do nosso corpo, mas também para a nossa alma. Obrigado, Senhor. Pedimos tua graça para que tenhamos sabedoria e discernimento para aprender este assunto e para colocá-lo em prática. Que o Senhor nos abençoe esse início da plantação aqui da Igreja de São Paulo. Que o Senhor nos direcione para sermos uma igreja onde não só estejamos estudando sobre a doutrina bíblica, mas essa doutrina possa ser vista nas nossas casas e na nossa vida como igreja. Pedimos tudo isso, em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Vamos ler o Salmo 25 de Davi. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aos meus olhos se elevam continuamente, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me.
Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Muito bem. Vamos agora seguir para nosso estudo, né? Vamos fazer a leitura do Salmo de número 25. Cada vez que eu leio um salmo desse, eu preciso pregar sobre esse salmo. Os salmos têm muito ensino, né? Muito consolo da parte do Senhor para as nossas vidas. Muito bem. Nosso assunto, irmãos, tem sido a busca por responder a seguinte pergunta: o que é a igreja? E nós já observamos que a igreja é una, então nós confessamos a unidade da igreja e também falamos em termos que a igreja é santa e confessamos a santidade da igreja. Então, eu espero que eu possa abordar os dois últimos pontos hoje, porque eles têm forte relação. A igreja católica, a igreja é apostólica. É sempre bom lembrar que a minha abordagem aqui, ela é uma abordagem simples, né? Ela não visa aqui apresentar profundamente, teologicamente, esse assunto, mas apenas lembrar o que é um fundamento importante para quando nós vamos pensar sobre a Igreja de Cristo. Então, eu, eu, na verdade, eu tinha a intenção de falar todos esses 4 pontos, no máximo em 2 dias, em dois estudos. Na verdade, eu queria falar em um. Mas aí eu me estendi muito no primeiro, com muitas aplicações que não estavam aqui na minha nota, bem simples, que a gente ficou lá em Efésios, capítulo 4. E no segundo, a mesma coisa. Então, talvez não aconteça hoje. Vamos lá. Então, quando nós falamos sobre a catolicidade da igreja, quer dizer, quando nós dizemos que confessamos que a igreja é católica, e aqui vale então dizer, né, que nos nossos documentos, nossos símbolos de fé, esse termo tem sido geralmente traduzido por universal, a Santa Igreja Universal de Cristo. Então, no apostólico, no niceno, no atanasiano, na confissão belga, no catecismo westminster, geralmente usamos o termo universal. Isso decorre porque as pessoas geralmente têm algum medo dessa palavra. Né? Assim, eu sou reformado, sou um católico. Né? Bom, se você entender corretamente a palavra, sim. Então, as confissões acabam usando aí o termo universal, que no final das contas, você sai de uma coisa e cai em outra, né? Porque também tem uma igreja chamada universal, e se você disser mundial, também tem uma mundial, e se você disser internacional, também tem uma internacional. Então, não tem como fugir, né? Sempre vai acabar tendo algum nome de igreja grande, conhecida, com esses termos que abrangem aí a questão da catolicidade da igreja. Então, a igreja de Cristo confessa, né, que nós fazemos parte da igreja católica, entendendo católica aí como universal, como geral. Inclusive, antigamente, não sei se vocês pegou isso, mas nas Bíblias tinha assim, primeira epístola católica de Pedro, então, quer dizer, epístola universal, que hoje são chamadas de epístolas gerais. Então, isso quer dizer, quando falamos da Igreja Católica, que a Igreja de Cristo ela não está restrita a uma época e lugar. Este é o significado. Quer dizer que a Igreja de Cristo não está restrita a uma época nem a um determinado lugar específico. Aqui nós podemos pensar sobre a Confissão Belga. A Confissão Belga.
no seu artigo de número 37, eu vou colocar aqui. Artigo 37. Onde eu abri? Ah, tá. Não está aparecendo aí para vocês. Não tem problema. Eu vou ler. Artigo. Deixa eu achar aqui. O artigo 37 da Constituição Belga peraí, que não é o 37. É o 27. Eu bem enrolado hoje. Artigo 27. Fala assim: a Igreja cristã, católica ou universal. Cremos e professamos uma única Igreja católica ou universal, que é a Santa Congregação e a Assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que aguardam a sua salvação, que aguardam a sua total salvação em Jesus Cristo, lavados por seu sangue e santificados e selados pelo Espírito Santo. Esta igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o final. Pois Cristo é o Rei eterno, que não pode ficar sem súditos. Essa santa igreja é preservada por Deus contra todo o furor do mundo inteiro, mesmo que por um tempo pareça aos olhos do homem muito pequena e quase extinta. Assim, no perigoso reino de Acabe, o Senhor preservou para si 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. Além disso, esta santa igreja não está confinada nem limitada a um lugar em particular, nem a pessoas específicas, mas está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida de coração e vontade em um único e mesmo Espírito, pelo poder da fé. Então, isso é a explicação da Constituição Belga, no artigo 27, sobre este assunto da catolicidade da igreja. Então, nós professamos que existe uma única igreja, uma igreja universal, uma igreja católica, que é a reunião das pessoas que são verdadeiramente salvas em Cristo Jesus. Pessoas que colocaram sua confiança inteira no Senhor, pessoas que foram, então, lavadas pelo sangue de Cristo, santificadas e seladas pelo Espírito Santo. A existência dessa igreja não se dá a partir do Pentecostes. A referência a essa igreja é uma referência mais antiga, ou seja, a confissão nos lembra desde o princípio do mundo, ou seja, sempre que estavam lá pessoas que foram chamadas por Deus na sua graça e misericórdia e pertenciam ao seu reino, lá estava a igreja católica. Tá? Então, por exemplo, quando nós temos lá Abel, nós temos a igreja católica. Mas já em Caim não temos a igreja católica. Há essa divisão, né, entre o povo de Deus, a igreja do Senhor, e aqueles que são os descendentes espirituais da serpente. Ora, então estamos falando aqui não de a partir de uma época, mas dizer que sempre lá estava essa igreja desde o início do mundo. Né? Então, ela estava em Adão e Eva lá no Éden, né? E depois do Éden. Então, são aqueles que pertencem a Deus. Depois da queda, são aqueles, então, que pertencem a Deus porque foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e selados como pertencentes a Deus pelo seu Espírito Santo. Um tema ligado a essa questão é a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, ensinada por todo o Antigo Testamento e também depois confirmada, né, reafirmada no Novo Testamento através da Nova Aliança. Os crentes e seus filhos fazem parte dessa aliança, e essa é a igreja do Senhor, que é o Rei eterno. Então, a igreja existiu desde o início do mundo e sempre existirá até o final. Essa igreja estará lá
o novo céu na nova terra. Então tem aquela imagem, né, da Jerusalém. Diz que a Jerusalém é a noiva. Então, a imagem de uma cidade descendo é para falar da igreja de Cristo. A igreja é essa cidade. Então, é, adornada em ela, né, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que existirá para todo sempre. Então, esse termo católico ou universal não se refere a um grupo específico ali de religioso, né? Nós estamos nos referindo a todos os salvos em todo o tempo da história humana e em todos os lugares onde havia pessoas alcançadas pela graça de Deus. Claro que isso, a princípio, era um número bem restrito, né? Houve momentos que a igreja ficou reduzida a um número bem pequeno, por exemplo, no dilúvio, né? Havia apenas 8 pessoas ali, e ou no momento em que Acabe promoveu o culto idólatra a Baal e havia só 7.000 joelhos que não tinham se dobrado. Então há momentos em que a igreja fica reduzida a um número pequeno. Porém, pensar sobre a catolicidade da igreja significa entender que nós, aquela igreja que está ali em determinado local, se reunindo para cultuar, ela não é a única igreja de Cristo. Ela é uma parte dessa igreja. Ela é uma igreja local, que é uma parte dessa igreja maior que a igreja católica, a igreja universal. Tá? Então, isso deve combater em nós, essa perspectiva, né? Deve combater em nós a ideia de como se nós fôssemos os únicos salvos, os únicos eleitos, a única igreja. Infelizmente, muitas pessoas de confissão reformada têm meio que essa perspectiva, né? Como se eles fossem os únicos. Nós não devemos ser assim. Por um lado, nós precisamos reafirmar o ensino bíblico. O ensino bíblico é, por exemplo, se alguém não coloca sua confiança inteiramente em Cristo, não faz parte dessa igreja universal, católica, porque não está salvo. Essa igreja é a igreja das pessoas redimidas no sangue de Cristo. Então, alguém que não confia em Cristo, alguém que está ouvindo mentiras e abraçando essas mentiras como se fosse o evangelho, essa pessoa não está salva. E a verdade é que uma grande parte das pessoas que estão envolvidas num tipo de religiosidade cristã estão envolvidas numa perspectiva em que a escritura é colocada de lado, em que elas estão criando um Deus conforme seu próprio coração e não o Deus da Bíblia, não o evangelho que lá está. Tendo uma Bíblia em casa, são ignorantes a respeito do que diz a palavra de Deus. Então, devemos reconhecer isso. Então, não é que estamos aqui dizendo que tudo que leva o nome de evangelho ou de evangélico seja a Igreja de Cristo. Né? Mas, infelizmente, muitas vezes, as pessoas vão por um caminho de detalhamento doutrinário, de preocupações, que podem ter o seu lugar, mas devemos tomar o cuidado para que esses detalhes que às vezes nós entendemos, olha, deve ser assim, mas não devemos ter isso, né, esse aspecto, como um aspecto para discernir se uma igreja é ou não é de Cristo. Existem diferentes níveis de comprometimento, de santidade, basta olhar lá, como eu já disse, as cartas do Apocalipse, e perceber isso, né, que existem igrejas mais fracas, igrejas mais fortes, igrejas quase deixando de ser igrejas, e efetivamente devemos entender que existem igrejas que não são igreja em hipótese nenhuma, né? Não são uma igreja de Cristo. Tem um nome lá, mas não são. Então, quais são os critérios que devem ser usados aí? Já falamos sobre eles, né? Os critérios para reconhecer uma igreja fiel são a pregação do Evangelho, fiel pregação do Evangelho, a administração correta dos sacramentos e a disciplina bíblica. Só que em cada um desses pontos devemos reconhecer, existe uma graduação, né? Você terá igrejas que têm, por exemplo,
a administração da disciplina realizada de uma forma mais bíblica, mais clara, mais evidente, e outras que têm certas dificuldades ali. Então, isso torna um pouco difícil, né, realmente chegar a conclusões efetivas sobre esse assunto. Porém, são as marcas que os reformadores, por exemplo, entenderam que eram as marcas bíblicas para uma igreja. Historicamente também podemos falar dos símbolos de fé, principalmente dos três credos ecumênicos, né, como reconhecimento daqueles que estavam professando, no mínimo, uma fé cristã. Então, esse é um aspecto importante aí. Por outro lado, então, devemos ter esse cuidado para não tomar, né, estar julgando outras pessoas porque elas não creem nos mínimos detalhes, né, como nós cremos em algumas coisas, porque não somos nós que estamos salvando ninguém. Quem salva é Cristo. Né? Então, no final das contas, quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Nós devemos confessar a nossa ignorância e ser cuidadosos, amorosos. Deus não nos colocou como juízes nesse momento. Não devemos assumir isso, tipo, dizendo quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Devemos ser cuidadosos e anunciar. Oh, para o céu o caminho é esse aqui. Então, anunciar essas pessoas. Então, nesse particular, eu sempre aconselho, quando você vai falar com pessoas que você julga que não conhecem a palavra de Deus, que estão envolvidas em algum tipo de religiosidade cristã, procure falar do que é essencial, procure falar do Evangelho. Parta pelo menos daí. E muitas pessoas, elas ficam tão animadas, né, com certas coisas que elas descobrem na teologia, que é arriscado chegar para uma pessoa dessa e puxar os assuntos sempre dessa perspectiva do debate teológico. Queria saber, você é arminiano ou você é calvinista? Você é supra ou você é infra? E aí vão por esse caminho aí, né, querendo debater, discutir e tal. Não creio que esse seja o caminho. O caminho é o Evangelho. Por quê? Porque se essas pessoas conhecem o Evangelho e creem nele, elas estão salvas. Mesmo que talvez elas, nos mínimos detalhes, não se afinem, né, em algum ponto teológico que nós possamos ter. Porém, se essas pessoas não conhecem o Evangelho, elas não estão salvas. Então elas precisam conhecer o quê? Não um ponto teológico, elas precisam conhecer o Evangelho. Não que o Evangelho não tenha relação com a teologia, tem. Mas estou falando aqui daqueles pontos sutis, né, de sutileza, de especulação, de palavras difíceis, de debates, de coisas que, se você olha nas cartas pastorais, você vai ver amplamente, né, repetidamente, o apóstolo Paulo condenando esse tipo de abordagem, de pessoas que estão preocupadas com esses detalhes aí, e ficam ali cavando, disputando palavras. Não, a palavra é essa, a palavra é aquela outra, disputando coisas mínimas. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida cristã é ter certeza sobre o mais básico. Como é que eu sou salvo em Cristo? Assim. Como eu devo responder a essa salvação desse mundo aqui? Então eu começo cuidando por aí, aprofundar essas coisas. Então, deixe-me dar aqui um exemplo. A pessoa, ela está preocupada com essas minúcias todas. E se a gente disser assim, olha, cada uma dessas petições e dividindo aqui a petição, falando, pedindo aquilo que a petição abrange. Ou seja, vamos dizer, se você ora assim, pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o que que isso abrange, essa petição? Então, ore de acordo com a abrangência dessa petição. A pessoa não vai saber. Ela nem sabe direito o significado das petições. Talvez nem saiba o Pai Nosso. Por quê? Porque está lá futucando certos pontos e não tendo fundamento básico. Quando você futuca certos pontos sem ter a base, provavelmente você vai cair aí numa armadilha. Lembra daquelas passagens, por exemplo, quando fala que o bispo não deve ser neófito para que não incorra no laço, né, do diabo? Por que diz isso aí? Porque um presbítero
neófito, quer dizer, o neófito aí quer dizer alguém novo na fé. Alguém novo na fé, chegasse a ser presbítero, ele vai se orgulhar, ele vai, eu sei, eu entendo, eu já estou ensinando os outros, mal cheguei, já peguei meu lugar aqui na frente, não sei o quê. Assim, vai ser tentado, em algum momento, a pensar dessa forma. E em nossos dias, o que mais existem são neófitos. Ou seja, a pessoa, por exemplo, em relação à fé reformada, ela abraça a fé reformada hoje e daqui a 15 dias ela vai lá e está ensinando outras pessoas sobre essa fé reformada. E muitas igrejas até vai dizer, vem cá, dá aula da escola dominical aqui e tal. Né? Então, é bom. Veja, quando Paulo conheceu o Evangelho, é, ele ficou um tempo, né, estudando, orando ali, se preparando para que ele pudesse servir a Deus. Vemos o exemplo de Moisés, né, que Deus fez ele receber um treinamento de 40 anos, depois um outro treinamento de mais 40 anos, para depois servir 40 anos. Então nós devemos ser sábios nisso. E o problema, muitas vezes, é que essas pessoas estão lá, beligerantes, né, briguentos, contra as igrejas, contra os pastores que não adotam a posição particular delas. E tem centenas de posições particulares aí. Isso, aquilo, outro, tem que ser assim. Eles não querem ter a humildade para submeter-se ao que uma determinada igreja, que seja de confissão reformada, adote. Então, eles já, como se diz assim, bom, isso não é uma igreja reformada pura. E ficam criando, então, essas dificuldades, se afastando, criam grupinhos que não podem buscar comunhão com outras igrejas. Não estão nesse caminho. Né? Porque se, se isolam, ficam ali dentro de uma cúpula e imaginam ser uma cúpula super fiel, né, ao Senhor. Pode ter essa impressão. Mas as igrejas de Cristo, elas não vão ter essa postura de reduzir o evangelho a essas minúcias. Então, o que é preciso para que alguém seja salvo? É preciso crer em Jesus Cristo somente. É isso. Isso é o que o evangelho anuncia. As outras coisas são frutos disso. Né? Você é salvo, e aí, como fruto dessa salvação, elas vão aparecer lá. E vão mesmo, porque se não aparecem também, então você vai chegar à conclusão que essa fé aí não é verdadeira. Né? Mas onde estiver a verdadeira fé, estarão também as obras que acompanham sempre essa verdadeira fé. De modo que uma igreja de Cristo, ela vai procurar ter, né, relação com outras igrejas, crer que o evangelho não está restrito àquela igreja em particular, que é muito mais abrangente. Então nós devemos entender que nós não somos os únicos, que nós não somos grupo exclusivista, né? Somos apenas uma igreja que tem a sua fé, que tem as suas particularidades, porque entende que deve ser feito de uma determinada maneira, mas cremos que existem muitas outras igrejas de Cristo espalhadas por aí. Algumas vão ter nomes mais próximos a um nome reformado, outras não vão ter nenhum nome que pareça reformado, algumas vão ter algumas características próximas de uma igreja reformada, outras vão ser bem diferentes. Mas são igrejas de Cristo. Se o evangelho está sendo pregado com fidelidade ali, a palavra de Deus está sendo anunciada, são igrejas de Cristo. Se tem a pregação fiel, a disciplina bíblica, a administração dos sacramentos, é uma igreja do Senhor Jesus Cristo, que devemos amar, devemos respeitar. Então, devemos pensar, né, como o evangelho está em todo o mundo, existem igrejas de Cristo em todas as partes do mundo, isso em diferentes épocas. E com certeza, se nós fôssemos tirados aqui da nossa época
e colocados numa igreja fiel, em outra época, em outro lugar, nós talvez íamos dizer, rapaz, eu acho que isso não é igreja, não. Porque, assim, formas diferentes, né, da forma como nós pensamos e fazemos as coisas. Então, é preciso cuidado, é preciso amor concernente a essas questões. Para voltar um pouco aqui na questão da palavra católica, que eu mencionei, né, mencionando, é importante observar rapidamente o desenvolvimento dessa palavra. Então, o que aconteceu? No início da igreja, os pais da igreja, eles usaram essa palavra para expressar o ensino da Bíblia, de que a igreja ela deve ser vista como um todo, não meramente como aquele pedaço que está ali na igreja local, né? Acho que a igreja de Cristo abrange esse todo. Então, para falar desse todo, esse universal, esse aspecto universal da igreja, e não só o aspecto local, os pais da igreja usaram essa palavra católica, né? Então, o termo grego católicos, ele significa simplesmente isso, geral, universal. Está falando, então, dessa abrangência da igreja, e os pais da igreja usaram esse termo para expressar o ensino bíblico de que a igreja não está restrita a uma cidade, a um local. Quando a igreja começou a lutar contra o falso ensino, esse termo ele passou a ser usado para distinguir a igreja que era a igreja que estava se mantendo fiel à doutrina dos apóstolos, daquelas pessoas que eram hereges, os gnósticos, os montanistas, os arianos. Então era entendido que essas pessoas que negavam aí a divindade de Cristo, a doutrina da Trindade, e que abraçavam, né, certo misticismo oriental, uma confusão de filosofias, etc., como os gnósticos. Então, o termo católico começou a ser usado também, não só para falar da abrangência da igreja, mas para esse contraste entre os que tinham uma doutrina ortodoxa e aqueles que tinham se desviado e abraçado alguma dessas heresias. Então, a igreja católica aí era nesse sentido aí que eu estou mencionando. Tá? Foi usada assim. Só que depois, na época do Messiniano, né, ou Teodósio, perdão, na época do Constantino. Na época do Constantino, por exemplo, em 380, esse termo ficou utilizado, né, foi dito lá que essa eclésia católica, a igreja católica, era a religião nacional, legalizada. Então aí começou a ganhar já um novo sentido, porque aí separava-se essa igreja das heresias e do paganismo. Tá? Então, já vai ganhando essa distinção. E já nessa época, várias mudanças estavam ali acontecendo na vida da igreja. Então, a igreja estava se inclinando, se distanciando lentamente da fé bíblica. Isso já pode ser visto em algum grau lá nos pais da igreja. Então, os pais da igreja, se você procura os pais da igreja, você vai encontrar divergências sobre vários pontos. Então, você vai ter pais que num assunto estão aqui mais fiéis, mas em outro assunto já estão saindo. E o outro que nesse assunto aqui estava infiel, nesse assunto aqui está fiel. Então, há essas divergências, né? Uma salada, vamos dizer assim, por isso não podemos basear nossa teologia nos pais da igreja, porque senão você vai ficar louco, porque tem essas divergências enormes ali entre eles. Então veja, qual é o fundamento da nossa teologia? Não são os pais da igreja, não são nem os reformadores, que vieram tempo depois. O fundamento é a palavra de Deus. Os reformadores estavam dizendo isso, voltar para a palavra, porque depois de tantos erros sendo implementados paulatinamente, você vai ver ali como realmente houve um afastamento
da igreja. Então, a partir de 380, cada vez mais a ideia de uma igreja católica vai ganhando um sentido diferente daquele de uma igreja universal. Tá? Então, isso piorou depois, quando grupos como os novacianos, os donatistas, eles estavam dizendo, né, que eles mantinham a teologia ortodoxa, pelo menos uma parte dela, mas eles se separaram da igreja. Então, aqueles grupos que saíram da igreja, eles ainda abraçavam pelo menos os aspectos mais básicos dessa fé, mas se separaram. Então, deu-se a ideia, bom, eles se separaram, mas aqui está firme a igreja católica. Né? Então, deu ainda mais esse tom de, vamos dizer assim, uma denominação, vamos dizer assim. No tempo da reforma, esse mesmo sentido foi usado contra os reformadores. Né? Tinha lá, porque tinha essas expressões tinham sido usadas, por exemplo, por Agostinho, e foi usado contra os reformadores para dizer, olha, vocês estão saindo, mas aqui permanece a Igreja Católica, a Igreja de sempre. Né? Então, colocando, né, olha, a reforma está acontecendo aqui na Europa, mas a Igreja está em todo lugar. Então, vocês não são a Igreja Católica. Os reformadores responderam isso apontando outra dimensão da catolicidade da Igreja, que é não só a sua abrangência geográfica, mas a sua abrangência no tempo. Então, eles procuraram mostrar que a ideia, né, de catolicidade se estende não só na abrangência física, geográfica, mas também a abrangência temporal. Então, por que eles estavam dizendo? Para mostrar que, apesar de naquele momento a reforma estar somente ali, né, na Europa, contudo, eles estavam ligados historicamente à igreja primitiva. O ensino dos apóstolos, a doutrina bíblica ensinada pelos apóstolos. Então, houve aí esse desenvolvimento do termo católico, de maneira que o termo católico hoje é geralmente tido como sendo uma referência à Igreja Católica Romana. Eu, particularmente, encorajo vocês a fazerem isso. Eu procuro usar, referindo-se a essa igreja, dizer que é a Igreja Católica Romana. Por quê? Porque esse é o nome que ela usa, e usando o termo católico, acho que não, o termo apenas católico, ela não reflete a verdade dessa igreja. Não é aquela igreja católica lá de trás, ela é outra coisa. Ela é romana agora, debaixo do governo do Papa. Então, os protestantes, os reformadores, chamavam de romanistas ou papistas. E talvez muitos de nós fiquem meio reticentes, né, de usar esses termos. Não, vou usar papista, romanista, e ficamos assim meio com medo de usar esses termos como se fossem termos, eles vão ficar ofendidos. Olha, os romanistas que não estão ligando muito para a fé deles, eles talvez queiram essa coisa assim, não me ofende que eu não te ofendo. Mas os romanistas que estão totalmente envolvidos, como esses institutos que por aí tem, né, de formação cultural, como as editoras, como padres famosos aí na internet, assim, de realmente ali seguindo, tentando seguir o catolicismo romano, todos eles batem firme. Eles vão nos chamar de hereges, não tem conversinha, porque e eles estão fazendo certo, eu acho. Por quê? Porque estão fazendo certo. Porque se eles acreditam que aquilo dali é verdade e que nós estamos errados, então eles deveriam nos denunciar e nós devemos fazer a mesma coisa. Se entendemos que eles estão errados, não devemos ficar com cheio de não me toques, né? Então, não, está errado, isso aí é heresia, é contrário à palavra de Deus e ponto final. Vocês são papistas mesmo, vocês são aí subservientes ao Papa.
Vocês são romanistas, não católicos de verdade. Vocês são romanistas. Então, é isso. A realidade é essa. Enquanto a gente fica com medo de falar a verdade, eles estão batendo sem dó. Basta ver aí a quantidade de livros publicados, né, contra o protestantismo. Então, tem lá vários e vários livros tentando responder, contra-argumentar sobre várias coisas, livros atacando Lutero, atacando Calvino, destruindo, né, a reputação de ambos e de outros reformadores, vinculando a reforma com a modernidade, com a Revolução Francesa, etc. Eles estão fazendo tudo isso aí. Eles estão numa ampla campanha chamada Volte para Casa. Tem vários livros que estão sendo publicados, tem site com pessoas que eram protestantes que agora dizem, não, agora eu conheci a verdadeira devoção a Maria, agora não sei o que, estou na verdadeira igreja. Então eles estão lá, com essas campanhas, com essas coisas todas, atraindo pessoas, geralmente pela via intelectual. Então não foram pessoas que estavam lendo a Bíblia e de repente disseram, rapaz, olha, realmente a palavra de Deus diz isso e essa igreja de Roma diz isso aqui, então, olha, o que eles dizem lá está aqui na Bíblia. Não, não. Você tem que apelar somente a um punhado de tradições recortadas. Por que recortadas? Porque dos pais da igreja, por exemplo, eles só vão pegar aquilo que interessa, não aquilo que contraria o ensino deles. E por isso que nós precisamos pegar o quê? A Bíblia, porque na Bíblia não vai haver contradição. Então, esses dias, o pastor publicou uma coisa e o pessoal ficou, não, acho que isso não contribui e tal. E ele pegou um cartaz desse movimento aí, né, de volta para casa, e aí tinha um cartaz dizendo assim, como convencer um protestante. E aí tinha 5 livros lá, acho, mais ou menos, né? Livro contra Lutero, vários livros respondendo ao protestantismo. Aí o pastor botou uma Bíblia e botou assim, como convencer um católico romano. Porque é o que basta. A palavra de Deus. Então, existe todo esse movimento aí. E, no final das contas, devemos reconhecer. Isso não é igreja católica de verdade. Isso aí é humana. Papismo é outra coisa. Desvirtuou-se completamente daquilo que era a igreja primitiva, que era submissa à palavra de Deus. É claro, muitas dessas coisas já estavam lá, né? Como germe, semente de muitos erros já estava lá desde o final do primeiro século, segundo. Os apóstolos já estavam lutando contra essas coisas, né? Porque a estratégia do diabo é justamente essa, né? De infiltrar o erro ali no meio da verdade, para que as pessoas fiquem enganadas com um falso evangelho. Então, o falso evangelho, ele não é novidade. Paulo falou sobre ele em Gálatas, né? Olha, dizendo, ó, se alguém vos anunciar outra coisa do que vos temos anunciado, seja anátema. É outro evangelho que, na verdade, não é outro. Porque não existe um outro evangelho. É um pseudo-evangelho. Né? Tem nome de evangelho, mas não é o evangelho. Então, como é que nós podemos ter garantia de alguma coisa? Pela palavra de Deus, comparando a Escritura com a Escritura. Usamos os livros dos reformadores e dos pais da igreja e outros como ferramentas para entender a Bíblia, mas a Bíblia é o nosso livro. Os romanistas não podem ter somente a Bíblia. Eles precisam ter a Bíblia e em submissão, a Bíblia fica em submissão à tradição deles, né? As decisões dos concílios, todo o arcabouço de tradições que eles lá possuem. Então, vou aqui passar para o próximo ponto, que é sobre a Igreja Apostólica. Então, quem é o fundamento da Igreja? Vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11. Vamos ler a partir do 10, né?
segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, Paulo está falando aqui sobre o trabalho dele como missionário, plantando igrejas, e sobre o trabalho daqueles que depois dele vieram a trabalhar nessas igrejas. Ele diz que o papel dele foi de lançar o fundamento, o alicerce. Ele está usando a imagem de uma construção. Nesse caso, ele, Paulo, era um construtor que lançou, que colocou o fundamento. Né? Outros vieram e construíram o restante desse edifício. E ele diz, bom, cada um veja como está construindo. E aí ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, eu agora estou abordando o segundo ponto, sobre o fato que a igreja é apostólica. Qual é o fundamento da igreja? Só pode ter um. O fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Se uma igreja não está fundamentada em Cristo, não é uma igreja de Cristo. Então, o fundamento é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é o que diz o apóstolo Paulo aqui. Então, o fundamento da igreja de Cristo não é Pedro, como a igreja romana diz, né? Pedra sobre a qual, né, a igreja seria estabelecida seria essa. Supostamente, nesse caso, eles dizem, né, que Pedro seria, então, o primeiro papa lá em Roma e passa, né, esse poder para uma série de outros homens que foram vindo e até... Então, aí você tem aí esse meio, né, que o papa é o vigário de Cristo na Terra, é o representante de Cristo, ele tem o poder sobre a igreja de Cristo, etc. Bom, isso não foi ensino da palavra de Deus. Lá no texto que fala sobre Pedro como pedra, é muito claro. O texto diz, Pedro, você é uma pedra, uma pedrinha. Então esse é o sentido, Pedro é uma pedrinha. E aí Jesus diz, sobre essa pedra, uma rocha, a diferença lá no grego, né? Uma rocha. Então Pedro não é uma rocha. Foi evidente até pelas fraquezas dele. A rocha é o próprio Cristo ou a confissão que Pedro tinha feito, né? De que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, em termos finais, o fundamento da igreja é esse. Cristo, um fundamento eterno. Não uma pedrinha pequena e temporal que era Pedro. Pedro foi um homem de Deus, um homem santo, um apóstolo fiel, porém, ele não era a base de sustentação desse edifício. Esse edifício não se sustenta em homens. Ele se sustenta naquele que é o Filho de Deus, que assumiu a natureza humana, que é homem, mas que também é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui fica evidente. A igreja, toda a igreja verdadeira de Cristo, está sobre esse fundamento, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E sobre este fundamento, que é Cristo, né, essa pedra sobre a qual a igreja está sentada, há ali o alicerce, né, sobre esse fundamento aí, que é o ensino dos apóstolos. Então, isso está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 9. 19, peraí. 20. Vamos ler o 19, né? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a pedra angular é a pedra que dá direção ao prédio. Vai começar a obra, vai começar aqui. Então, colocava uma pedra enorme que vai dar, sobre a qual tudo vai estar conectado. Então, essa é a pedra angular. Pedra de esquina. O prédio se constrói a partir dela. Quem é essa pedra angular? É o Senhor Jesus Cristo, a base de tudo. O que está posto sobre essa
pedra angular, um fundamento. Qual? O ensino, a doutrina dos apóstolos. Então, eles colocaram lá a base estrutural da igreja cristã. É o ensino dos apóstolos e profetas. Diz aí o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Então, nós somos uma igreja católica? Somos. Nós somos uma igreja apostólica? Somos. Temos algum apóstolo vivo na nossa igreja? Não. Nós somos apostólicas, somos uma igreja apostólica nesse sentido aí exposto. E somos uma igreja fundamentada estabelecida sobre o fundamento do ensino apostólico. Então, quem são nossos apóstolos? Os mesmos. Pedro, João, Tiago, o próprio Paulo são os nossos apóstolos. Então, eles exercem seu apostolado sobre nós justamente através daquilo que o Espírito Santo os levou a escrever. Tá? Então, abraçamos essa doutrina e vivemos essa doutrina crendo que o que eles escreveram veio da parte de Deus, que eles falaram inspirados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, para a igreja de Cristo, não somente daquela época, mas também para a nossa época. Se não houvesse escritura, então talvez nós íamos precisar a cada geração de apóstolos, né? Que fossem nos dizer qual era a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nós temos a palavra de Deus, nós temos a escritura sagrada. E por isso, com a morte dos apóstolos, não foram levantados novos apóstolos na vida da igreja. Havia lá os bispos, né, que são os presbíteros, e os diáconos, bispos e diáconos. Filipenses capítulo 1 vai dizer isso. Então, os oficiais da igreja eram de duas naturezas. Os diáconos, cuidando das coisas, das necessidades materiais da igreja, e os bispos. E bispo, presbítero e pastor são diferentes termos para o mesmo ofício. Então, esses bispos, que podiam ser bispos docentes ou regentes, quer dizer, bispos dedicados, todos esses bispos dedicados ao governo da igreja, mas alguns deles dedicados especificamente também ao ensino. Então, se você estuda ali, por exemplo, a carta de Clemente à igreja de Corinto, por exemplo, vai ver lá claramente que não há uma menção a um bispo naquela igreja, mas apenas o plural, os presbíteros da igreja em Corinto. Só que logo depois você começa a ver que o presbítero que pregava, que ensinava, né, que hoje nós chamaremos de pastor, de ministro, ele começa a ganhar uma certa proeminência na igreja. Isso já começa a aparecer também nas cartas, até dizendo, né, onde está o bispo, ali está a igreja de Cristo. Que tinha a ver não necessariamente com o bispo, mas com a doutrina, que ele estava ensinando a doutrina. Então vai ganhando ali uma proeminência ao ponto de bispo, de repente, significar não o supervisor da igreja local, mas ele começou a ganhar o sentido de o supervisor de uma região. E aí vai ganhando cada vez esse sentido, como a igreja romana usa e como muitas igrejas evangélicas usam. Sendo que o sentido original é o sentido de Atos capítulo 20. É falando que Cristo havia constituído os presbíteros da igreja em Éfeso como bispos para pastorearem a igreja de Cristo. Quer dizer, o que eles deveriam supervisionar? A igreja. Então, o bispo, ele supervisiona o quê? A igreja na qual ele serve, não outras igrejas. Então, e como a gente pode ter certeza disso? Que isso é ensino apostólico. Então, mesmo que 1000 pais da igreja dissessem de forma diferente, eu preciso ficar com o ensino apostólico. O ensino apostólico diz que o bispo supervisiona a igreja local. E bispo, presbítero e pastor são nomes, termos diferentes que abrangem aspectos diferentes do mesmo ofício. Então, se isso é o que está na Bíblia, isso é o ensino apostólico, é com isso que eu devo ficar. E não com todas as discussões posteriores a isso, que não estão fundamentadas aí, mas apenas numa prática da igreja que foi se distorcendo gradualmente. Então vejam a relação entre a catolicidade da igreja e a sua apostolicidade. Né? Então, a verdadeira igreja
A verdadeira Igreja Católica, ela também é apostólica. Em que sentido? Em que ela se submete à doutrina dos apóstolos. Não há uma tradição, ela se submete à doutrina dos apóstolos. E essa doutrina está aí, pelo menos em todas as coisas básicas, necessárias, importantes, ela está bem clara. Pode ter aspectos um pouco mais difíceis, o próprio Pedro falou isso sobre as cartas de Paulo, sim, tem. Mas o que é importante, necessário para a minha salvação e para o bom andamento da Igreja de Cristo, está lá de forma clara. Por exemplo, essa questão aí dos ofícios. Estude os ofícios na Bíblia e vai ver que logo a Igreja começou a desvirtuar-se disso, né? E inclusive a deixar de lado as estipulações apostólicas de que esses homens deveriam ter uma maturidade, deveriam ter sinais, evidências dessa maturidade, qualificados no seu caráter para exercer esse ofício na Igreja de Cristo. Então, a Igreja de Cristo é uma igreja apostólica. Então, o testemunho dos apóstolos chega até nós através da autoridade canônica, né? Quer dizer que eles escreveram livros inspirados, cartas, né? Evangelho, escreveram e isso chega até nós. Então, devemos perceber que nós devemos ser uma igreja fundamentada sob o ensino dos apóstolos. Então, uma igreja fiel, né, uma igreja de Cristo, podemos dizer a respeito dela. Ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. Não no desvio dessas palavras, né? Porque católica não é católica romana. Apostólica não é as igrejas neopentecostais com seus apóstolos. Não é a igreja que tem apóstolos hoje. Mas sim que ela é una, é uma unidade espiritual, que ela é santa, é separada do mundo, que ela é católica porque ela tem relação. Nós estamos unidos ao povo de Deus em outras partes do mundo e em outras épocas, e ela é apostólica porque ela está fundamentada sobre Cristo, que é a pedra angular, e sobre o fundamento estabelecido pelos apóstolos, que é tudo aquilo que nós encontramos aí, principalmente no Novo Testamento. Então, temos esse fundamento que nos diz como a igreja deve viver, como devem ser os ofícios, como deve ser o culto, tudo, como alguém é salvo, como é a justificação, como é a santificação, tudo que nós precisamos está ali bem claro na palavra de Deus. Nós podemos aprender e viver como uma igreja de Cristo em pleno século XXI, dizendo que nós fazemos parte da igreja una, santa, católica e apostólica, e falar isso com veracidade, se realmente nós estamos submetidos à doutrina dos apóstolos. Poderíamos dizer, para encerrar, o seguinte: se uma igreja é apostólica, quer dizer, se ela está estabelecida sobre o ensino dos apóstolos, ela será católica, ela será santa, ela será una. Então, a apostólica vem último aqui, mas é importante observar que se uma igreja segue o ensino dos apóstolos, poderá se dizer a respeito dela que ela é católica, santa e una. Que o Senhor nos ajude para que essas coisas que temos estudado aqui sejam evidenciadas na vida da igreja local que está nascendo aqui na cidade de São Paulo. O Senhor nos dê essa percepção e percebamos que precisamos estudar, antes de tudo, a palavra de Deus. Se você quer ser um crente de verdade, um servo fiel de Cristo, uma serva fiel de Cristo, o livro que mais você deve ler é a palavra de Deus. Você deve conhecer. Eu sempre me admiro, né? Quando estou lendo a palavra, que depois de muitos anos, por exemplo, essa semana aconteceu algo, estava lendo uma passagem e de repente eu esbarrei com uma expressão que fez todo sentido para mim. Eu disse, por que eu não percebi a beleza e o significado dessa expressão antes? E, rapaz, quantas implicações aqui. E eu nunca meditei profundamente sobre isso. Me senti, assim, envergonhado, né?
por ter lido aquele livro da Bíblia, foi a primeira. Terminei hoje pela manhã, primeira carta de Timóteo. Li mais uma vez, mas eu já li tantas vezes esse livro, mas parece que cada vez que realmente eu leio, percebo alguma coisa. Porque nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo certas coisas. Também, se você está eh, crescendo em Cristo, então isso vai fazer com que você seja capaz de perceber e meditar sobre certas coisas que em outro momento talvez você passe correndo. Então, o livro que nós devemos estudar é esse, a palavra de Deus. E os outros livros são usados como recursos para o nosso crescimento, seja em outras áreas, o crescimento no trabalho, crescimento intelectual, crescimento na compreensão da própria Bíblia, da sua aplicação, etc. Mas o livro base é a palavra de Deus. Nós possamos amar esse livro, meditar sobre esse livro e orar para que Deus nos dê a graça de viver de acordo com esse livro santo. Obrigado a todos vocês pela atenção. Como eu disse hoje, eu tentaria fazer mais simples, né, e terminar esses dois pontos aí da Igreja Católica e Apostólica. Eu quero começar no próximo domingo, se o Senhor assim permitir, uma série de estudos. Eu vou fazer um pouco mais organizado, talvez até faça usando o slide, uma série de estudos sobre a vida piedosa. Como é ser um piedoso, uma pessoa piedosa, um homem piedoso, uma mulher piedosa, um jovem, um rapaz, um moço piedosos, crianças que estejam aprendendo também sobre piedade. Como é isso? Eu vou começar a falar sobre isso no próximo domingo, se o Senhor Deus assim me permitir. Tá bom? Então, até se você sabe de alguém que não está congregando em igreja nenhuma, né? Que de repente você possa encorajar a assistir esse estudo, né? Alguém que está afastado, alguém que está desanimado, coragem. Às 9 horas da manhã vamos começar a estudar sobre a vida piedosa. Tá bom? Obrigado a todos vocês por acompanharem. Raquel, Daphne, Tiago, Misael, Rafael e Clauberban. Um abraço a todos vocês. Meu querido Clauberban, lá de Recife. Boas recordações. Guardo com carinho sempre seu nome e a sua pessoa. Deus te abençoe, querido. Bom, vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa. Pai Celestial, nós te agradecemos, porque todas as coisas que o Senhor faz são excelentes, são boas. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu um sólido fundamento. E tu és esse sólido fundamento. Teu Filho Jesus Cristo, que nos deu a doutrina dos apóstolos, onde nós podemos partir dela, construir um edifício que seja para a tua glória. Abençoa-nos, instrui-nos, dai-nos firmeza na verdade, amor à verdade, interesse cada vez maior em estudar a tua palavra, em aprender sobre aquilo que ela ensina, a doutrina bíblica. Pai Santo, guia-nos em todas as coisas. Abençoa, Senhor, hoje à tarde, quando vamos nos encontrar para, mais uma vez, cultuar o teu santo e bendito nome. Que o Senhor nos conceda sua bênção, sua graça, fortaleça sempre. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Quero encorajar vocês a lerem o texto da pregação de hoje à tarde. Sofonias, capítulo 2, versículo de 1 a 15. Então, o capítulo 2 inteiro. Leia esse texto, é importante você ler, porque é um texto grande, né? Então você precisa ler mais de uma vez, se possível. E vamos estar às 16 horas. Se alguém está aqui nos ouvindo, né, por acaso não costuma ir, não é um visitante regular, mas talvez queira ir pela primeira vez nos visitar, será muito bem-vindo. Então, se puder, mande uma mensagem lá nas redes sociais. Tem sempre o telefone, mande uma mensagem para confirmar a sua vaga. E receberemos com alegria. Tá bom? Permitindo o Senhor, então, às 16 horas, nos encontramos. Que o Senhor
conceda a vocês a sua graça e a sua paz.